lado, se diabetes, todo diabético fosse de uma nacionalidade, esse seria o terceiro país do mundo. E o Brasil é o quinto país com mais pacientes diabéticos, e o que o Fábio falou, não é que a gente não tem dinheiro para fazer isso, esse desrespeito, ele é tão grande que o Brasil é um dos países que mais investe em diabetes, só que às vezes esse investimento não chega na base. E isso faz com que grande parte dos nossos portadores de diabetes, eles tenham uma glicemia mal controlada. Então, 10% do tipo 1, 26% do tipo 2 tem algum controle dessa retinopatia. E é interessante que esses temas não foram dados por mim, mas assim, da pesquisa que a gente fez com os nossos associados, algumas dúvidas que eles tenham. Por exemplo, é aquela variação. Muitas vezes descobre que tem o diabetes pela variação do óculos. O que acontece? A imagem, para que ela seja vista no olho, ela passa por uma lente inicial, que é a córnea, passa uma segunda lente, que é o cristalino, e ela fica focada na parede de trás do olho, onde tem a retina, e assim a gente vê a imagem nítida. Com a alteração glicêmica pela hiperglicemia, essa grande parte desses açúcares vão ficar dentro do cristalino, retidos nas células do cristalino, e isso muda a sua curvatura, além da concentração aqui na região do vítreo, e é que nem você colocar uma vara dentro da piscina, você vê quando ela passa por áreas que têm uma concentração diferentes, é um desvio da luz, então a imagem começa a ficar antes, é uma miopização, então essa doença, ela é tão escondida, e ela prega a não controle dela, porque o paciente diabético que já tem a sua idade e onde ele precisa de óculos de perto, quando o diabetes sobe, a visão de perto melhora, então ele acha que o corpo dele aceita aquela glicemia e é uma falsa impressão, mas isso é facilmente contornado passando lentes. Só temos que lembrar que quando a glicada está acima de 7, pode haver uma variação do grau do paciente, mas uma variação da hiperglicemia dele, e essas lentes ficam mudando. Então, quando ele está abaixo de 7 da hemoglobina glicada, não existe essa variação e a lente sai correta, mas quando ele está acima, ele pode ter uma prescrição para aquela glicemia, e quando ele faz o óculos dele novo, ele vê que o antigo volta a funcionar, porque ele voltou aquele controle glicêmico que ele tinha anterior. Então, como havia dito, né, a imagem ela vem de externa, passa pelas lentes, aqui é o cristalino, e depois essa lente ela é focada, essa imagem é focada em cima de uma superfície que é a retina, e essa informação da retina é levada pelo nervo óptico até o cérebro. E aí a gente vai ter as causas principais de cegueira, como catarata, que é a opacificação dessa lente, o glaucoma, que é a perda dessas fibras que saem do olho e vão até o cérebro, e a retinopatia, que é uma doença dessa parede que recobre o olho por dentro. A catarata, ela não é uma ação direta da diabetes, mas sim uma ação indireta da hiperglicemia, aonde a gente tem uma antecipação dessa catarata, e sendo que, se a gente olhar agora pacientes que têm menos de 40 anos, a chance dele ser diabético, o diabetes ter catarata, é 20 vezes maior do que pessoa que não tem diabetes. Mesmo em idosos com idade acima de 60 anos, ainda é 4 vezes. Então, ela se antecipa a catarata no diabético. Algumas alterações associadas, que é a terceira causa de cegueira que a gente tinha conversado, que é o glaucoma, que é a perda das fibras. Então a gente vê esse nervo aqui embaixo, né, onde ele é todinho rosa, e depois ele vai ter uma bolinha branca no meio, que é como fosse uma mão cheia de lápis, que vão se perdendo os lápis, cada lápis é a fibra nervosa, neural, que passa por ele para ir para o cérebro, e a perda dessas fibras é o glaucoma. A outra coisa comum que muitos pacientes chegam é aquele paciente que ficou com a pálpebra caída ou com o olho torto, que é por uma perda da bainha desses nervos, que é causa essa pitose, é uma neuropatia. Uma macroangiopatia, então, também é vista no olho, porque aqui a gente tem em cima uma oclusão de veia, embaixo uma oclusão de artéria. E, finalmente, a microangiopatia, que pode ser em volta do nervo óptico, dando uma neuropatia, mas, finalmente, o nosso tema principal, que é a retinopatia diabética. E por que a gente consegue ver tudo isso no olho? O olho tem algumas vantagens. Primeiro, é um exame não invasivo, ele tem uma classificação universal, é uma complicação mais frequente que a gente tem nos pacientes portadores de diabetes, e ela é muito valorizada. Você
medo da perda de visão pelos portadores, e ela tem relação com as complicações. E aqui eu quero me estender um pouco. Esse daqui é meu olho, por exemplo, esse daqui é um aparelho de escaneamento a laser, onde essa foto foi tirada sem dilatação. Mas isso é uma nova tecnologia, mas onde eu quero me deter é nas relações com complicações tardias. Por quê? O paciente portador de diabetes normalmente está na sala de um médico não especializado, não endócrino, ele é um médico que trata o diabetes, e onde é que estão os pacientes com problema? No estudo do Wisconsin, depois de 16 anos do final do estudo, né? 23% dos tipo 1 já haviam tido óbito e 75% do tipo 2. Então, a chance de óbito, principalmente aqueles pacientes que já têm o sinal da retinopatia, ela pode ser, se for moderada, que é um tipo de classificação, até 3 vezes mais do que outro diabético sem retinopatia. E quando ele chega ativo, ele chega a vezes a chance de óbito. Outro sinal que a gente através do olho é o infarto agudo do miocárdio, aonde por eles compartilharem fatores de risco com infarto agudo do miocárdio, a retinopatia, ela só de você olhar que tem uma retinopatia diabética proliferativa, por exemplo, ela chega a ser 11 vezes maior a chance de um infarto agudo de miocárdio. E essa é a principal causa do paciente diabético ir para óbito, é o infarto agudo. E poderia ser visto antes, enviado para um endócrino para ter um controle melhor desse paciente, de ter um risco maior, ou mesmo cardiologista. A segunda coisa que está muito ligada à alteração de fundo de olho é a nefropatia. Então, se nós temos o paciente que tem uma retinopatia diabética leve, ele tem 3 vezes mais chance de ter uma nefropatia que outro paciente diabético sem retinopatia. E o pior, nós sabemos que 50% dos pacientes que têm retinopatia diabética proliferativa não irão desenvolver uma insuficiência renal. E nós temos tempo hábil para mudar esse cenário, uma vez que aquele médico que cuida mesmo, e eu acho necessário a gente não ter um médico generalista cuidando da base, mas ele tem que saber aonde estão os pacientes com complicação, para que a bomba não estoure com ele, para que essa bomba seja desarmada, mais importante para todos. E o que a gente tem hoje, a realidade, é que, por exemplo, na minha tese de mestrado, foi sobre os 14 mil primeiros pacientes que a gente atendia em campanha, com a média de diabetes dele, 10 anos. 52% deles nunca tinham feito fundo de olho, e hoje, muitos anos depois, continua sendo a mesma coisa. Se a gente for ver uma pesquisa do Ibope, que saiu semana passada, 72% dos portadores de diabetes na rede pública de saúde, no SUS, não sabem que a diabetes atinge o olho deles. E 54% era a média. Então, quer dizer, tem muito paciente privado que ainda, mesmo com está no sistema privado, ele não sabe dessa alteração. E essa alteração, esse exame poderia ser simples, por exemplo, oftalmoscopia indireta, que é esse capacete na cabeça, através de uma luz que a gente olha com a lente, nós conseguimos ver o fundo de olho. Essa mesma imagem é aquela que eu tinha mostrado lá do meu fundo de olho. Ela pode ser, por exemplo, uma imagem para o escaneamento. Os aparelhos são extremamente caros. O que nós fazemos com isso para tirar uma fotografia do olho? A gente tem que saber o que é a área representativa. Se eu mostrar só essa imagem, poucos de vocês vão saber do que eu estou conversando. Uma segunda imagem, talvez vocês tenham uma ideia. A hora que eu mostro várias imagens, vocês podem ter a noção do todo. Então, não preciso ter uma imagem de todo para saber o que está acontecendo com poucas imagens. São imagens representativas. Aqui, se eu mostrar para quem é de São Paulo, só uma única imagem, grande parte das pessoas vai saber que eu estou falando do estádio do Pacaembu. Então, uma imagem num local certo, ela pode representar o que está acontecendo no olho. E isso foi objeto da tese de doutorado do Dr. Fernando Malherbe, aí publicada no Brasil, aonde o campo usado, mesma metodologia usada na Inglaterra, ela também é válida para os nossos pacientes e é equivalente
aquele médico especialista em retina estando na ponta. Você imagina um médico especialista, oftalmologista, subespecialista em retina, lá nas unidades básicas de saúde. E é isso que a gente faz. Esse daqui, por exemplo, é um programa que a gente tem com a Secretaria Estadual de Saúde, onde com essas imagens que vocês estão vendo, a gente emitimos um laudo, que está aí à direita, não só falando o tipo de retinopatia, mas o gerenciamento desse paciente. Será que esse paciente tem que ir num cardio? Ou será que ele tem que agora evoluir para o endócrino, porque aquelas complicações tardias que a gente mostrou? E com uma simples imagem, essas são as nossas fotos que representam o nosso relógio ali do Pacaembu. Mas vamos falar só um pouquinho de retinopatia para vocês entenderem de uma forma mais simplificada o que acontece. Essa daqui, por exemplo, são os vasos do olho. Essa configuração só existe no olho e no cérebro. Onde ele tem uma camada interna, uma camada externa de células e uma camada média com proteína. O que acontece? Essas células externas começam a reter alguns açúcares, transformando eles em açúcares maiores para diminuir a osmolaridade, mas mesmo com a osmolaridade diminuída, eles ainda são osmoticamente ativos, eles vão puxar líquido para dentro da célula, há uma perda dessas células, uma evaginação dessa camada, porque agora a parede ficou fina, e essa parede fina deixa passar, além dos líquidos, nutrientes, grandes moléculas. E aqui a gente vai ver, por exemplo, aqui é uma foto de fundo de olho, onde você vê essa coisa branca em volta, é colesterol e triglicérides vindo ali do centro, que é aquele pontinho vermelho, que são aneurismas. Uma vez tratados, por exemplo, com laser, que queima, cauteriza aquelas alterações, isso daí é tudo absorvido e o paciente volta a enxergar normalmente. Então, esse afinamento causa essa saída, mas esse afinamento também pode se romper, dando hemorragias intrarretinianas. Agora, uma outra coisa importante que acontece, é fácil de vocês entenderem, a hora que vocês pegam a mão de um paciente com diabetes, vocês vão ver que ela é mais áspera, porque o açúcar adora se ligar a proteínas, essa camada média do vaso é rica em proteína, essa lumen do vaso começa a diminuir, essa diminuição vai causar essas áreas de má perfusão. Isso daqui é uma foto contrastada, onde a gente vê aquele cinza à esquerda embaixo, que são capilares normais, comparado com áreas sem capilares, ou capilares obstruídos, que estão toda essa parte da direita. Seria cidades onde apenas existissem avenidas, mas nós moramos nas ruas tem que ter lixo coletado, temos que trazer as compras do supermercado, mas agora imagina sem isso. No início ele dá aviso, essas manchas brancas são as famosas manchas algodonosas, que elas vão e vão, elas se recuperam, mas isso persistente vai causar que o corpo faça outras medidas. E aí, deixando por conta do corpo, ele vai reagir como qualquer outra parte, não especificamente para o que é fatores de crescimento para ter nova vascularização. Ele vai causar, por exemplo, esses vasos, talvez esse rendilhado, não é igual ao vaso normal, ele é feito a toque de caixa. Esse toque de caixa vai, por exemplo, fazer com que esses vasos cresçam para o interior do olho, e esses vasos, esse interior é uma geleia, essa geleia se movimentando pode causar hemorragia dentro da região vítrea, ou se não, esses vasos, eles vão crescendo mais, eles ficam mais fazendo cordões fibróticos, e a hora que tem retração dessa geleia, ela pode trazer a retina junto, porque a corda não se rompe mais dando hemorragia, e sim trazendo a retina, e esse é o descolamento tracional, que é a cegueira definitiva do portador de diabetes. Agora, não precisaria chegar nisso. Uma vez que a gente possa fazer o diagnóstico cedo, nós vamos conseguir evitar isso. Então, o portador de diabetes, quando ele tem, eu quero que vocês guardem uma coisa muito mais simples que a gente pode falar. Uma vez por ano fazer exame de fundo de olho, é que nem o pé. Uma vez por ano, da cabeça aos pés. Tem que fazer pelo menos um check-up. Agora, se tivermos com grávidas, a velocidade de evolução disso pode ser muito maior. Então, a cada trimestre será necessário a avaliação do fundo de olho. E quais os sintomas, né? Deixaram também essa pergunta, as pessoas que frequentam a área falaram, quais os sintomas? Eu vou falar que os sintomas, a maioria é sintomático. É assintomático, depois, a hora que aquela lesão começa a pegar aquela região da visão central, que é a mácula, ele começa a dar uma distorção, que a gente chama de metamorfopsia,
depois uma redução de contraste e, por fim, essas manchas pretas que aparecem em grande número e grandes, né? Porque é comum a gente ter pequenas manchas, mas não grandes em grande quantidade, já são as hemorragias, daí já está numa fase tardia. Então, o que nós vimos é que existe uma janela de oportunidades. A janela de oportunidade, ela está ao redor, pelos estudos, de 2 anos, onde a retinopatia fica num ponto onde só o controle glicêmico não é suficiente, mas ele ainda não está cego, isso daí ele pode ser evitado, ou ele está enxergando até normal, não é que ele não está cego, ele está enxergando normal. Se nós encontramos o paciente nesse período de 2 anos, nós conseguiríamos parar esse processo. Parar o processo mais tradicional é o laser, que a gente faz pequenas cauterizações nessas áreas de má perfusão, aquela circulação que não mais é suficiente para toda a retina, nós deixamos concentrada nessa área que você vê à direita, que é a região da visão central, e agora sim ele fica suficiente e a retinopatia para. Mas tratamentos muito mais evoluídos estão aparecendo, por exemplo, lasers que não cauterizam, já existem, fármacos, teve uma evolução tremenda, aonde nós conseguimos colocar medicações dentro do olho, e essas medicações bloqueiam essa reação natural do corpo e conduzimos para a reação aonde nós podemos tratar sem deixar sequelas. E até mesmo onde existem sequelas, existem cirurgias que a gente faz dentro do olho, removendo aquelas traves, aquelas cordões que eu mostrei para vocês, e dessa maneira parando com a evolução dessa doença tão grave. Eu aproveitei o meu tempo